Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. A gente hoje vai terminar o capítulo 22, que é a imersão de passado. E a gente já viu a palavra imersão significa emergir, quer dizer, sair para o topo, aquela coisa que está enterrada no passado, que de repente começa a aparecer. E o que a gente está vendo aqui é de novo, um outro caso de mediunidade em desequilíbrio. A gente lembra que todos nós, todas as pessoas, somos médiuns em graus diferentes e com habilidades diferentes. Normalmente essas habilidades, elas são definidas antes da nossa encarnação. E aí nós chegamos aqui com compromissos maiores ou menores dentro do campo da mediunidade. Lembrando que ter mediunidade não é privilégio. Normalmente quem tem mais mediunidade significa que precisa trabalhar mais a caridade com Jesus. Então tem mais dívida para pagar, né? E, mas isso da gente ser médium significa o quê? Que a gente vai continuamente receber a influência mental de encarnado e de desencarnado. Com gente que a gente convive diretamente e com gente que simplesmente a gente está na mesma sintonia. A pessoa não precisa estar na mesma sala para a gente receber a influência daquela pessoa. Isso é importante a Hum, gente entender na lei de sintonia. Mas além disso, a gente ainda tem o aspecto do inconsciente, né? O André Luiz fala daqueles 3 andares da casa, né? O superconsciente, o consciente e o inconsciente, né? O subconsciente, que normalmente é aquela parte basal que veio enterrada, né? Que está enterrada temporariamente, mas que é o histórico de tudo aquilo que a gente já viveu em vidas passadas. É o resumo, né? Das nossas vidas, dos nossos outros avatares. Então, o que está acontecendo aqui é que a gente está vendo que quando a gente permanece cristalizado nesse inconsciente, e a gente viu isso muito bem no livro Libertação. A gente vai estar trazendo essas impressões de passado muito fortes ainda nessa vida. E essas impressões vão ser o quê? Impressões ruins normalmente, né, porque nós como espíritos inferiores, porque quem mora ainda aqui no planeta Terra não é espírito de ordem superior, não é espírito perfeito, né. Então nós todos aqui ainda estamos engatinhando na nossa caminhada evolutiva. Então a gente traz o que de passado? A gente traz rancor, a gente traz ódio, a gente traz desejo de vingança. E a solução, hã é muito simples, como é que a gente pega e trabalha isso, mas é muito simples na teoria, porque na prática significa o quê? Trabalhar o nosso autoconhecimento, né, seguindo aí as sugestões de Santo Agostinho, que ele coloca no Livro dos Espíritos, é praticar a reforma íntima todo dia, é praticar a reforma íntima dentro de casa, porque normalmente aquelas pessoas que convivem com a gente dentro de casa, elas sabem direitinho onde apertar o botão para deixar a gente maluco. E elas fazem aquelas coisas e que o Evangelho segundo o Espiritismo fala como aquelas mini alfinetadas que acabam por machucar. Então, muitas vezes, o que desgasta os relacionamentos das famílias consanguíneas não é necessariamente as coisas grandes, mas muito essas pequenas que vão corroendo no dia a dia o nosso bem-estar, né. E aí a gente só consegue controlar isso através da nossa reforma íntima. E a reforma íntima é baseada em quê? A reforma íntima é baseada na lei do amor. Sem a lei do amor, a gente não consegue se modificar. Eh, Aí a gente começa a falar aqui um pouquinho sobre o animismo, né, o que que significa aí o animismo, o que que ele quis dizer sobre o animismo aqui. Eu vou parar um pouquinho, porque acho que o Cooper quer ir no banheiro. E eu vou ter certeza que ele vai receber a ajuda que ele precisa, tá bom? Então só um instantinho, por favor. Gabi? Ah, obrigada. Pronto, tudo certo, desculpa. Então, continuando, né, o animismo, a gente no mundo espírita, muitas vezes existe
uma preocupação muito grande dos médiuns, pensando: "Não, mas, será que é fenômeno anímico? Será que é de verdade? Será que eu estou sentindo isso? Será que é meu? Será que é da minha cabeça?". Gente, a gente tem que tirar isso da cabeça. Isso não é relevante, isso não é importante. O animismo significa o quê? Que é a minha própria manifestação psíquica. Então, tem origem na minha alma como espírito eterno. Então, significa o quê? É um fenômeno legítimo. Eu estou aí visitando os meus arquivos de outras vidas. Então, eu, como alma encarnada, visito as experiências que eu vivi no passado, em outras vidas, né? Então, para a gente ter acesso, normalmente, a essa num estado puramente anímico, como é o que a gente está vendo aí, a gente aprendeu com o André Luiz que o cérebro da gente ele não consegue, trabalhar com a realidade de hoje e de ontem ao mesmo tempo. Então, é necessário que o médium esteja num transe mediúnico completo, como se fosse um sonambulismo mesmo. Isso é importante a gente entender. Então, essa moça que está passando por esse problema, que está nesse surto psicótico aparente, ela está, eh, num transe mediúnico, sonambúlico, como a gente já estudou anteriormente. Então, ela está manifestando a sua própria alma, ao invés de estar servindo como um instrumento de comunicação para outros espíritos desencarnados. Então, ela é uma pessoa necessitada, mediunicamente falando. Ela está num processo anímico desequilibrado. As emoções, os sentimentos dela ainda estão totalmente conectadas com a vida, com o sofrimento anterior. Então ela continua sofrendo, as mesmas emoções, os mesmos, sentimentos que ela sentiu numa personalidade anterior à vida presente. Então é como se ela não estivesse aproveitando a atividade, o hoje, o agora. Ela ainda está vivendo no passado. Então, aqui Kardec fala para a gente no Livro dos Médiuns, e o capítulo 19 fala bastante sobre animismo, e vejam vocês que Kardec não usa o termo animismo, e a gente vai estudar isso já já. Então, ele só está explicando para a gente que o médium acessa e expressa os seus próprios pensamentos, lembranças e emoções, como se estivessem sendo comunicados por um espírito estranho. É uma persona diferente, é um avatar diferente, mas o espírito é o mesmo, né. Então o que ela está fazendo, ela está recobrando aí essas memórias do subconsciente. Mas como é que isso está acontecendo, se a gente aprendeu no livro Missionários da Luz, que no momento da encarnação existe aí uma borracha espiritual que é passada e que a gente esquece do que fez, no momento da miniaturização. É porque nesse caso, o rancor é tanto, o ódio é tanto, que ela está cristalizada nesse sentimento. O o indivíduo que fez ela sofrer, ele nem tem, como a gente falou, uma ligação magnética mente a mente com ela. O simples fato dele se aproximar dela, ela já entra nesse surto psicótico. Então eu fico pensando, é que nem gente que passou por algum trauma, por exemplo, de explosão, né, que passou por uma guerra. Escuta um tiro, a pessoa entra num transe, num surto psicótico. É aquela história do gato escaldado, né. Então, nesse caso, a gente tem que olhar para essa pessoa, para uma pessoa que está passando por isso, e isso a gente está sabendo do ponto de vista dos desencarnados, porque para o Raul Silva, que está fazendo a doutrinação, ele não está entendendo direito se é ela ou se é outro espírito. Não dá para saber. Ele não tá, a não ser que ele tenha evidência. E a evidência é um fenômeno anímico, para vocês entenderem. Então, num caso como esse, sempre, não importa se é o nosso self se expressando numa outra versão, se é um outro espírito se comunicando. Essa entidade
né, em qualquer situação, deve ser ouvida, deve ser auxiliada, como uma pessoa que merece ser ajudada. Ela está sofrendo da mesma forma como ela sofreu antes, né? Então, tem que ser feita uma doutrinação para essa entidade desencarnada que ela está expressando, que no caso é ela mesma, né? A palavra animismo veio desse pesquisador, esse homem, esse Alexander Aksakov, ele era contemporâneo de Kardec, ele morreu no começo do século XX, ele era russo, diplomata, cheio dos títulos, mas uma das coisas que ele fez foi estudar o fenômeno anímico, o fenômeno espírita, porque na época de Kardec tinha muita gente criticando Kardec. E ele quis mostrar que aquilo era real, e foi ele que criou essa palavra animismo, né? Por isso que eu digo que vocês não vão achar a palavra animismo dentro da codificação espírita. E aí o que a gente percebe é que, na prática, dentro de um fenômeno mediúnico, vai ter sempre uma simbiose, e que Emmanuel chama de transe medianímico, mediúnico com anímico. Então, o médium, ele vai estar sempre sendo aquele intérprete dos pensamentos dos espíritos que estão ao seu redor. Então, como é que funciona essa comunicação? Para quem nunca passou, vem a ideia, mas sou eu, dentro do meu vocabulário, da minha experiência, da minha bagagem espiritual, não só nessa vida, mas em vida anterior, que eu vou expressar essas imagens, decifrar essas imagens em palavras. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num Chico, como é que o Chico ia escrever livros tão complexos como ele escreveu, ou Parnaso de Além-Túmulo, que misturava vários poetas ao mesmo tempo e que chocou toda a academia brasileira de letras? Porque ele trazia como espírito eterno, na sua bagagem espiritual, aquele conhecimento. Para um ser primitivo que não tenha tido essa experiência, essa bagagem, ele não conseguiria fazer uma tarefa como essa. Então, é importante a gente entender isso. O médium tem que ter o estudo, a, a informação já dentro dele. Bom, então aí, como eu falei, vem a ideia, o médium descreve essa ideia com as suas próprias palavras, né? Então, em todo o fenômeno mediúnico vai ter essa mistura. O médium, ele não pensa de como ele vai falar, a gente simplesmente fala, vem a ideia e pluf, né? Eu tô sentindo ódio, então fala, eu tô sentindo ódio. Eu estou com muita raiva e eu vou estar usando as palavras que estão mais de acordo aí com o meu dicionário, né? E a gente tem que lembrar que da mesma forma que os espíritos são imperfeitos, a gente também tá. Então, a capacitação do médium, e a gente viu isso no Centro Espírita do Raul, que é super importante, do Raul Silva, que é muito importante a gente, como médiums, estudar. Porque é só estudando e fazendo a caridade que a gente vai se capacitando, né? Emmanuel fala, o termo que ele usa é personismo e animismo, né? Então ele fala dessa manifestação da alma do médium nos fenômenos mediúnicos, da alma do médium nos fenômenos, nos fenômenos anímicos, e falando dos mediúnicos quando há um outro espírito do lado de fora. Então, eu achei super importante porque tem muito médium que vai falar, né? Até entre a gente, eu já escutei isso vindo de vocês. Ah, mas eu não sei, será que isso está vindo na minha cabeça? Será que essa é coisa minha? Né? E quem tem ouvido sabe, quem está aqui sabe de quem que eu estou falando. Então, isso não é importante, gente. Essa dúvida, essa incerteza quanto à nossa capacidade e à veracidade mediúnica não deve ser um bloqueio para o nosso trabalho mediúnico. Ele não pode ser uma muralha para a nossa renovação interior, para nossa vontade de estudar, nem do aspecto mediúnico, nem da caridade, né? Eu adoro o Jacobson Trovão, ele é um dos diretores da FEB, ele é especializado nessa parte mediúnica, e e ele disse que a gente deve mesmo usar a palavra de medionismo, porque não é muito difícil existir uma mediunidade como a do Chico, que é puramente mecânica.
né, que normalmente existe a interferência do médium. E à medida que a gente vai cultivando o nosso vaso mediúnico, a gente vai melhorando a qualidade das nossas percepções, a nossa sensibilidade, e aí praticando e colocando a nossa boa vontade em ação, a gente vai cada vez mais sendo aquele vaso fiel da mensagem que está sendo repartida. Então, a gente tem que evitar isso de mistificação, mistificação inconsciente, porque muitas vezes uma pessoa pode dar, por exemplo, a palavra do mentor e aí a outra ficar criticando, será que é verdade? Será que não é verdade? Isso não cabe a gente. Isso não é importante, né? O nosso papel aqui é trabalhar. Mas aí vocês podem me perguntar, e como é que a gente diferencia? Como é que eu sei se eu estou falando de uma comunicação que é anímica ou medianímica, né? Então, a gente vê que, no caso da comunicação medianímica, a gente vai estar recebendo ideias, como eu comentei, né? E aí vocês podem perguntar, mas como é que o Chico conseguia assinar carta? Então, a gente não tem uma resposta clara do que isso, de a forma como isso acontecia, mas o que a gente aprendeu é como se fosse ensinar um analfabeto a escrever uma letra. Então é da mesma forma, é essa ideia, né, essa figura, e aí ele vai escrevendo, né. E o Chico tinha a mediunidade da clarividência, ele tinha a mediunidade da inspiração, que são mediunidades anímicas. Desculpa, anímicas. Para ele dar passividade para um espírito e ser puramente médium, ele tem que estar num transe sonambúlico. E a gente já viu isso acontecer também com o Divaldo. No momento do transe sonambúlico, que tem o desdobramento, né? A gente já viu isso nos capítulos anteriores. O espírito se afasta, o espírito do médium se afasta e fica pertinho do corpo e dá o espaço para o espírito comunicante se expressar. No caso do Divaldo, quando ele está dando a passagem para o Dr. Bezerra, a gente vê, inclusive, que a face dele se altera, a voz se altera, tudo se altera, né? Então, a gente tem que prestar atenção como é que está sendo essa comunicação. E pela qualidade da comunicação, a gente vai estar entendendo se é um processo anímico ou não. Então, o que que a gente está vendo aqui? Estudo de caso dessa senhora que está num surto psicótico. Dos ponto de vista material. Eu estou olhando para isso e se eu fosse uma pessoa que não tem nenhum conhecimento espírita, eu diria: essa pessoa precisa ser levada para um hospital psiquiátrico. Ela precisa, como ele fala aqui há 70 anos atrás, passar por um tratamento de choque, de insulina, né? Eu, como médium, eu posso falar para vocês que eu já vi gente chegando na sala da desobsessão carregada e sair andando. Então, quando a gente vê um envolvimento de uma envergadura muito grande, a gente já viu que a interferência do espírito é muito grande, né? Então, quando a gente está falando, de uma pessoa que chegou carregada, eu estou usando literalmente a expressão carregada. Então, a gente não pode duvidar que muitas vezes os mal-estares que a gente sente são influência espiritual, né? Então, no caso dessa senhora, a gente tem que lembrar, ser imortal como todos nós. Então, a gente vai estar trazendo as feridas, as cicatrizes de passado. E com essas histórias diferentes que ficam armazenadas no nosso inconsciente, a gente vê que a maior parte delas vem carregada de um peso de dor e sofrimento, né? A gente usa, ou Deus se utiliza da ferramenta da encarnação para quê? Para que a gente esqueça e recomece com amor a trabalhar com aquelas pessoas com que a gente teve ódios, desavenças, problemas, né? Imagina se Deus falasse: "Não, é só uma encarnação e acabou". Como é que ia ser?
Ou como é que ia ser se a gente lembrasse de todas as coisas horrorosas que a gente fez, né. Então, no caso dessa senhora que está lá, nessa situação complicada, ela é uma doente da alma. Então, quando a gente vê uma pessoa com um caso de obsessão, aqui nesse caso é um surto psicótico, mas a gente pode falar de síndrome de pânico, a gente pode falar de depressão, a gente pode falar de ansiedade, a gente pode falar de toque, eh, essas crises que a gente vê com muita, hã frequência na convivência da gente, né. A gente tem que entender que são doenças da alma. E que é necessário que haja a harmonização do ser na encarnação para que isso seja resolvido, né. Então, muitas vezes o disparo de um medo, ou a necessidade de uma sequência, ou uma tristeza involuntária, inexplicável, está vindo de uma carga anterior, de alguma coisa que está enterrada que eu não sei o que é. Mas ela existe ali, né, então é como se fosse eu não preciso ver o fogo, pra se eu vejo a fumaça, eu sei que tem fogo, eu não preciso ver o fogo para saber, só a fumaça já vai me mostrar, né. E para ela conseguir se equilibrar, ela vai ter que trabalhar o seu estado mental, né. Como a gente falou, é o autoconhecimento, é a reforma íntima, tem a fluidoterapia? Tem. É o passe, água fluidificada, mas é necessário o estudo e o trabalho. E aí a gente, em trabalhos, em estudos como esse, a gente sabe que os espíritos tomam conta da gente, eles cuidam do nosso corpo físico e espiritual, ajudam a fortificar a nossa vontade, para que a gente melhore e consiga vencer as dificuldades. Então, em resumo, a senhora que está lá é uma sonâmbula perfeita, ela está em desdobramento. Esse fenômeno de, eh, essa passividade que ela está dando, né, essa psicofonia anímica, ela não aconteceria se ela não estivesse em desdobramento. Isso é importante entender. E aí ela volta ao reservatório de memórias passadas, né. E ela não está se preocupando com o que está acontecendo agora. Então, a hora que a gente fica só lembrando, só com ódio, com raiva do que aconteceu do outro, que muitas vezes nessa vida não tem uma explicação sólida para a gente ter aquela antipatia toda, a gente está perdendo tempo, né? Então, a gente está vendo aí que a gente continua agarrado num sofrimento anterior e não aproveitando a oportunidade da reencarnação para a gente refazer essa história, né? Então, nesses diagnósticos que a gente não consegue entender, é necessário a terapia espiritual junto com a terapia médica, né. E eu vou dizer que eles falam aqui: "A assistência amiga é essencial". Por quê? Pra pessoa não achar que ela é louca mesmo, né. Então, não são diagnósticos simples, frios, científicos, né. Ela precisa de uma mão amiga de reconforto, de ajuda, né. E a gente vê isso acontecendo muitas vezes ao nosso redor. Quantas vezes a gente vê gente andando na rua, mendigo, que anda com uma postura como se fosse, eh, um uma pessoa, da realeza mesmo, né, que fala de um jeito que você entende: "Mas eu não estou entendendo, essa pessoa está nessa situação deplorável, como é que ela pode agir dessa forma, né?". É porque ela ainda está dentro desse quadro de passado, né. Então, quando a gente vem e passa pela dor, do sofrimento, da perda, é porque a gente precisa macerar esse orgulho, essa vaidade, que a gente traz de outras vidas. Que para cada um de nós vem escrito, decifrado de uma forma diferente, né. Essa senhora aqui somos nós, isso é importante a gente ver. E muitas vezes ela é a gente dentro do nosso próprio lar, quando a gente pensa nas inimizades, a dificuldade de entender o irmão, a irmã, o pai, a mãe, aquelas pessoas que a gente convive dentro desse cadinho, essas aversões invisíveis que a gente não consegue explicar, é porque a gente foi adversário na vida anterior, né. Então a gente já falou isso,
Como é que a gente sabe se é o fenômeno anímico ou mediúnico, né? No início é difícil saber. É experiência e tempo mesmo, gente. A gente tem que estudar, tem que observar, tem que entender o conteúdo da mensagem para ver se faz sentido ou não. Por exemplo, Kardec, eu não sei se vocês sabiam disso, ele sabia que as comunicações de Camille Flammarion eram anímicas, porque Camille Flammarion tinha sido Galileu na encarnação anterior. Então, as coisas que foram ditas por Camille Flammarion era dele mesmo, era tudo anímico. E aí a gente vê o trabalho de Raul Silva, amoroso, ajudando através da prece. E aí a gente vê a força da prece que vai muito além daquilo que a gente consegue entender. Que muitas vezes a gente despreza essa fonte que está aí ao nosso alcance o tempo inteiro, 24 horas por dia, e que a gente pode renovar o nosso campo mental. E às vezes é muito fácil rezar, às vezes é difícil a gente sentir que faz essa conexão, né? Mas aí nesse caso a gente vê que aí com a sustentação do plano espiritual, ela tá lá buscando ajuda. Aí a gente vê essa transformação que acontece com ela, né? Ela vai se acalmando e vai desligando o pensamento do passado. E aí a gente vê que se ela trabalhar a reforma íntima dela, ela vai ser uma médium ótima. Muitas vezes essa dor, esse sofrimento vem para sacolejar a família para o despertamento consciencial espiritual. Que se tivesse tudo bem, não aconteceria. A pessoa não iria para o centro e estaria aí se endividando dentro de um programa de trabalho mediúnico que deveria ter sido feito e não fez, né? Então, a gente, quando estiver fazendo a prece, a gente lembrar de pedir perdão pelas nossas ofensas de passado, porque a gente fez muita bobagem, pelo esquecimento. Tem que agradecer por esse esquecimento e tem que pedir perdão para aquelas pessoas que quem a gente fez mal. Sem isso, a gente vai continuar criando essas algemas, como a gente estudou ontem, na palestra de Emmanuel, e essas algemas podem durar aí dezenas, centenas de anos em nossas vidas, né? A gente estudou ontem o capítulo 47 do Fonte Viva e é basicamente isso, o resumo, né? Então, Emmanuel fala pra gente, combate a tendência ao melindre pessoal, com a mesma persistência empregada no serviço do higiene da sua casa. Então, se eu me preocupo em deixar minha casa limpinha, minha cama limpinha, cheirosa, eu tenho que me preocupar com a minha reforma íntima. Eu não posso ficar brigando o tempo inteiro, ficando melindrada porque disse, porque não disse, porque fez, porque não fez, porque falou, não falou. Não. E aí ele continua: muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. É peso inútil ao coração. A gente ficar segurando a mágoa, a gente está carregando pedra em círculo, que não vai resolver. E aí ele fala: guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Ontem a gente comentou sobre o vômito, né? O exemplo lindo e horrível, muito gráfico que o Rossandro usa. Mas eu acho isso ótimo, porque a gente gosta de contar os nossos problemas para os outros, dividir as nossas histórias tristes, né? As nossas doenças, as nossas perdas, e aí com os nossos amigos. Aí a gente pega e fica guardando esses saquinhos de vômito no freezer. E toda vez que quer falar, volta lá, o meu saquinho tem 5 anos, 10 anos, 15 anos. Aí a outra pessoa que veio me visitar, que eu tô mostrando o saquinho, também divide o saquinho dela. Ninguém sai bem depois disso, gente. Pensamento tem cor, tem peso, tem forma. E ele vai estar mexendo com a vibração da nossa casa, assim como a nossa própria vibração. Então, para a gente encerrar o estudo dessa noite, eu queria primeiro falar sobre o animismo no dia a dia, para a gente prestar atenção nesses antagonismos que a gente muitas vezes sente entre as pessoas com quem a gente convive, dentro de casa, fora de casa, às vezes no trabalho, que não dá para explicar, às vezes dentro do centro espírita, que também não dá para explicar. Dá para entender se a gente for pensar em outras vidas, né? Nós estamos reencontrando com pessoas.
A importância do perdão, não para o outro, mas para minha saúde mental. A gente está vendo aí o impacto da falta do perdão na saúde mental na pessoa. Ela poderia ter sido hospitalizada num sanatório. E essa raiva, esse rancor vai deteriorando os nossos órgãos físicos e vai criando doenças dentro da gente. E a última coisa sempre é o poder da oração. A gente não esquecer que a gente tem esse WhatsApp direto com Deus, para a gente pedir ajuda, para a gente galgar força, coragem, discernimento, sabedoria, para conseguir vencer aí as encruzilhadas da vida, né? Que no momento de transição planetária são muitas. E aí a história continua dentro do centro e a gente continua no próximo capítulo. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a todas pela companhia, estamos juntas e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.